Me fala como é que foi dirigir esse time de 2004, que tinha... Você estava na época lá de Romário, Edmundo, Roger e Ramon, é isso? Era o Espinosa, perdeu uma final com o Flamengo, não foi isso? Aí você pegou esse rabo de foguete aí, né? Peguei mesmo. Eram esses 4 aí, né? Era. Você brigou com o Edmundo? Mas eu brinquei... Brincou não, tô pensando que você brigou com ele. Não, o Edmundo nem estava fora na primeira fase, ele estava com uma lesão e voltou num brasileiro. O primeiro jogo comigo foi já no Brasileiro, perdemos o São Paulo de 2-0. Eu vi que ele não estava, ele estava recuperando a forma. Eu substituí, acho que 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Eu acho que ele não tinha, parece que tinha uma história, ele não podia ser substituído. Para mim isso era chinês, então eu continuei substituindo e assim foi. Eu assisti hoje a matéria da época do Globo Esporte. Ele muito bravo, sim. porque você tinha substituído ele pela terceira vez. Ele falou, eu nunca sou substituído. Esse cara chegou e me substituiu 3 vezes já. Mas olha, aí você falou, vou continuar substituindo. Um grande profissional, mas ele não estava em forma e na minha cabeça não tinha nexo. Mas ele treinava muito. Nos encontramos várias vezes depois. Mas no dia seguinte ele faltou o treino, tá? No dia seguinte dessa substituição. Não, mas aí faltar treino aí, ele não era o único não, hein? Aí tinha uma certa... Tinha algumas diferenças de contratos, tem de tudo. Hein? Isso eu não participei dessa... Mas era complexo, E esse você acertou com ele depois ainda lá? Sim, não. Não, lá não, né? Depois. Como é que era administrar aquele time lá, Ricardo? Era difícil? Olha, o Romário eu conhecia bem, o Roger foi pela primeira vez que eu trabalhei, então foi tranquilo, não tava... Eu saí pelo empate contra o Paysandu no Maracanã, no 1-1. Acho que o Rodolfo pediu perder um pênalti, acho que foi uma história dessa. Rodolfo zagueiro? Isso. O time era... A parte política a história do vestiário vem aqui, né? Eu falei de 83, quando a chegada do Washington do Assis no vestiário, de mudar a vida não só minha, como de todos ali. Era de um ambiente extremamente sadio e alegre e em todas as situações. Diferente do quando eu voltei em 2004, parecia, eu não achei que quando eu entrei no vestiário, isso não é o Fluminense que eu conheci, era um outro Fluminense. E tive que apertar a rosca. E falei, olha, é o seguinte, olha, eu conhecia, o Romário era meu amigo de seleção, mas ele tinha dificuldade de treinar, o que era normal pela idade, mas ele raramente aparecia no clube, então tentamos mudar essa filosofia e teve alguns problemas de comportamento, mas normal. Não foi o primeiro, também não será o último. Mas era um ambiente diferente do grandes jogadores. Ramon hoje na seleção sub-20, né, agora treinador. Ramon, Roger, Edmundo e Romário. Edmundo, parada dura, né? O problema é que só quando a gente fala tinha problemas comigo, com certeza, mas entre eles também tinha. Então, quando você não tem essa ligação, né, é difícil virar uma equipe, todos com grandes potenciais, apesar das idades, mas com cabeças diferentes. Você dirigiu o Fábio Bala no Fluminense? Não. É que ele estava em 2004 nessa época. Não estava não. Talvez tenha sido antes de você ou logo depois. Eu acho que o Fábio quem dirigiu foi o Renato em 2003.
Sim, mas ele depois estava em 2004, talvez no começo do ano antes da sua chegada. Comigo não. Porque ele teve com a gente aqui semana passada, deu uma entrevista, falou exatamente essa relação dos 4 jogadores e tal. Tava o Odivan no grupo também e tal. Ele contou alguns episódios de vestiário. Mas o Fábio Bala não. Fábio, 03 e 04. Só que ele foi embora em 2004. Talvez tenha ido logo depois, logo mais ou menos na sua chegada, talvez. Não, mas que eu cheguei, o Odivan chegou depois da minha chegada. Da sua passagem. Então talvez ele na época sua tivesse machucado, não sei. Mas ele contou histórias, inclusive, dos bastidores. 3 e 4. Mas enfim, essa questão ali do ego ali, eram 4 jogadores importantes, muito relevantes. E aí, em geral, o futebol tem um pouco essa coisa do ego inflado, não tem, Ricardo? Em alguns casos. Isso atrapalha o futebol, assim, atrapalha às vezes o ambiente. Depende. Você viu isso outras vezes acontecer? É ego inchado e o cara jogando muito, por mim, nenhum problema. Mas quando tem 4 assim... Mas tem que estar jogando muito, né? A gente segura, a gente não tem essa. A administração você faz sem problemas. Você dirigiu o Roger no Fluminense? Sim. Nenhum problema. Tava comportamento era ok? Apaixonado. Tava jogando bem, tava jogando até bem. O Fábio Bala falou que ele não gostava de treinar muito, não. Não treinava, não achei. O Romário nunca treinou, desde sempre. Não precisava, eu acho, né? O Roger treinava bem. O principal era o Edmundo. O Edmundo treinava muito. Mas era difícil administrar o Edmundo, apesar disso? Mas isso aí sempre foi, não foi comigo, com todos, né? Mas era um grande profissional.